A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus nos concede a oportunidade para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos orientou. Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam de mim. Em outra passagem bíblica, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse dia eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um daqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra. Espírito de Deus, quero te pedir que fala aos nossos corações, venha transformar a nossa vida, venha nos fazer estar mais perto do Senhor. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilha! Maravilha, maravilha de Deus! Você que ainda não é inscrito no nosso canal, como sempre, né? Já fica aqui o nosso convite para você se inscrever nesse canal Embaixadores de Cristo, cuja finalidade é estudarmos a palavra do Senhor. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso comentário bíblico sobre as lições bíblicas da escola dominical. Lembrando que nesse trimestre, nesse quarto e último trimestre do ano de 2023, nós estamos estudando sobre missões. Missões é uma obra evangelística. Missões está no coração de Deus. Deus, ele é o primeiro missionário. A obra missionária se encontra no coração de Deus. Ele mostrou isso aí no Antigo Testamento, quando ele chamou Abraão, dizendo: Abraão, sai-te da tua terra, sai-te da sua parentela, do meio dos seus, e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Isso aí está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós já estudamos, nesse trimestre, alguns temas maravilhosos, alguns assuntos importantes, como, por exemplo, nós já estudamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento, missões e a obra pentecostal, missões no que diz respeito a ajudarmos os missionários. Podemos fazer missões na nossa cidade, na nossa rua, no lugar onde nós trabalhamos, no dia a dia. Se você tiver interesse de saber mais detalhes sobre alguma das lições que nós já estudamos, você pode estar acessando aí. Tem vários vídeos já gravados aqui no nosso canal, Embaixadores de Cristo. Lições 1, 2, 3, 4. Hoje é a lição número 9. Estarei fazendo um resumo aqui. E essa lição ela vai ser ministrada no dia 26 de novembro, nas igrejas. O tema de hoje é a igreja e o sustento missionário. Como nós falamos na igreja, né? No templo, na hora do culto, dependendo do culto, né? Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... A igreja e o sustento missionário. É o tema do nosso estudo, está aqui a revista, está observando? Vamos lá. Texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa palavra foi uma palavra dita pelo apóstolo Paulo e está registrado na carta aos Filipenses, capítulo 9, capítulo 4, versículo 19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Olha que bênção, que maravilha, né? Quando você oferta para a obra missionária, você pode ter certeza que Deus está vendo que você não é uma pessoa que se apega a bens materiais, a dinheiro, mas você é uma pessoa que se preocupa com a divulgação do Evangelho.
a obra missionária ela é feita, no mínimo, de 3 maneiras. Ela é feita através dos pés daqueles que vão anunciar o Evangelho. O salmista ele diz: quão formosos são, bonitos são, lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A obra missionária ela é realizada também através dos joelhos que se dobram. Quando você dobra o joelho e ora e diz: Senhor Jesus, abençoa os missionários, as missionárias, capacita eles onde eles estiverem, dê recurso financeiro a eles, dê sabedoria, tire os impedimentos. Você está realizando a obra missionária. De alguma forma você está realizando, você está orando. E a terceira opção de realizarmos a obra missionária é através das mãos daqueles que contribuem. Quando você abre as mãos, isso aqui é uma linguagem figurativa, né, para dizer também quando você abre o coração, mas quando você abre as mãos para ofertar ou para dizimar em prol do crescimento da obra de Deus, isso é prazeroso. Muitas almas você pode ganhar para o reino de Deus dessa forma. Amém? Porque o dinheiro, nós não conseguimos fazer, irmãos, a obra missionária como precisa ser feita, sem um recurso do dinheiro. Precisamos do dinheiro para ir de ônibus, de avião, de carro, para comprar folhetos evangélicos, para ter um microfone, uma caixa de som, enfim, o dinheiro é necessário. Vamos prosseguir aqui. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que bênção. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Que bênção, né? Palavras proferidas pelo apóstolo Paulo. Hoje nós iremos aprender, amados irmãos, sobre o sustento missionário. Nós iremos aprender que o apóstolo Paulo, ele foi auxiliado, ele foi sustentado, ele foi ajudado pela igreja de Filipe. Mas que pena que nem todas as igrejas teve o mesmo sentimento dos irmãos aí da igreja de Filipenses. Vamos aprender muito com essa igreja hoje. A lição dessa semana traz o assunto do sustento financeiro da obra missionária. Ela está fundamentada em Filipenses 4, 10 em diante. Há uma comparação entre os filipenses e os coríntios que servirá como um importante ensinamento para a compreensão atual do sustento financeiro na obra missionária. Dessa forma, estudaremos a perspectiva bíblica do sustento financeiro da obra missionária, os princípios básicos para esse sustento financeiro e o estímulo para se investir na obra missionária. Ou seja, nós observamos aqui, irmãos, essa leitura que eu fiz é uma pré-introdução à lição. E o comentarista dessa lição, ele já deixa bem claro que o sustento missionário
é um assunto que tem base bíblica tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Guarde isso. Não foi apenas Paulo que falou sobre o sustento missionário. Lembro que Jesus Cristo também falou. O Senhor Jesus, ele disse que quando ele enviou os missionários, vamos observar aqui, vamos encontrar vamos ver se a gente encontra aqui a leitura, vamos ver se encontra aqui o texto bíblico em Lucas, cadê? Lucas capítulo 10. Jesus também falou sobre o sustento missionário. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Olha só, Jesus enviando 70 discípulos, mandou de 2 em 2, aqui nós já temos uma doutrina, um conselho, né? Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, for realizar a obra missionária, for evangelizar, pregar o evangelho, fazer visitas, chame o irmão. Você, irmã, chame uma irmã. Você, irmão, chame um irmão. Chame mais um irmão, chame mais uma irmã. Mas vá em grupo. Vá acompanhado com outras pessoas. Chame irmãos espirituais. Irmãos que estejam dispostos a orar e Jesus libertar os que estiverem presos espiritualmente. Irmãos corajosos, irmãos de fé. Porque Jesus ensinou os discípulos a não irem sozinhos. E essa doutrina pregada por Jesus, ela foi colocada em prática em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Lá fala que Pedro e João foram para o templo à hora da oração. Ou seja, os dois foram orar e Deus curou um paralítico que estava na porta do templo, chamada Formosa, né? E os discípulos falaram com aquele paralítico, mendigo, né, que estava mendigando: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, levanta-te em nome de Jesus. E aquele paralítico, aquele coxo passou a andar. E então, visto que nós estamos falando sobre o sustento missionário, então Jesus enviou os 70. Jesus disse para eles: olha, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Há quem diga que a ninguém saudeis pelo caminho é pelo fato da saudação. A saudação dos judeus nessa época era uma saudação muito longa. Muitas das vezes era uma saudação que envolvia de que tribo você é, de que cidade você é, de que aldeia você é, quem é o seu pai, a sua mãe, e seus avós, buscava genealogia e assim por diante. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. É por isso e por outros motivos que nós cristãos temos o hábito de saudar uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Quando chegamos na casa de alguém, é normal a gente chegar e dizer: a paz de Cristo esteja convosco. E aqui Jesus ensinou para os discípulos: em qualquer casa que você chegar, saudai com a paz. Se aquela casa for digna de paz, vai repousar a paz sobre ela. Do contrário, a paz vai voltar para si. Isso fala, essa palavra paz não se refere apenas, essa palavra casa não se refere apenas a uma casa no aspecto material, mas fala também da nossa vida. Porque Jesus também compara a nossa vida a uma casa espiritual. Lembra daquele texto bíblico que Jesus falou? Vou mostrar para vocês a diferença entre aquele que ouve a minha palavra e as pratica e aquele que ouve a minha palavra e não as pratica. Quem ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, veio as tempestades, veio os vendavais, bateu naquela casa,
mas aquela casa não foi destruída porque aquela casa foi construída, não foi destruída porque aquela casa foi construída sobre a rocha. A rocha aí simboliza Jesus. A casa aí simboliza a vida do crente, a vida do homem, a vida da mulher. E em contrapartida, Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aí veio os vendavais e assim por diante. Então é muito importante, irmãos, a gente dar lugar para Deus morar na nossa casa, casa espiritual. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Jesus manda uma repreensão para a igreja de Laodiceia. E aí ali ele diz, eis que estou à porta, eis que estou à porta, eis que estou à porta da casa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu vou entrar. Então, amados irmãos, se você quiser saber melhor sobre isso, você pode estar lendo na sua casa, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Aqui tem muitas observações, sem ficar só nesse parte aqui, mas falando sobre a obra missionária, sobre o sustento missionário, olha o que está escrito aqui. Jesus falou, e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, amados irmãos, quando Jesus falou que digno é o obreiro do seu salário, Jesus estava falando que não era nada pesado o pregador que anuncia as boas novas, de alguma forma, colher dos frutos do seu trabalho, principalmente para aqueles que vivem do Evangelho. E no Antigo Testamento nós somos sabedores que Deus separou a tribo de Levi, para ficar 100% na responsabilidade do culto ao Senhor. E as outras tribos sustentavam a tribo de Levi. E é por isso que o apóstolo Paulo várias vezes toca nesse assunto, sobre o sustento missionário. Introdução. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipe a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como dever dos membros da igreja local, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é juntar tesouros na terra. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? Nosso estudo será baseado na carta aos Filipenses, mais precisamente no capítulo 4, a partir do versículo 10. E mostrando também a diferença entre o comportamento dos crentes de Corinto e dos crentes de Filipe. E esses assuntos são bastante importantes, irmão, para nós, porque infelizmente tem muitos cristãos que pensam de maneira diferente. Tem muitos cristãos que pensam que eles não têm o dever, a obrigação ou a responsabilidade de dizimar ou de ofertar na obra missionária. Existem muitas pregações nas redes sociais desanimando o crente a contribuir financeiramente para a obra de Deus. Infelizmente, existem muitos funcionários do diabo, eu vou dizer assim, funcionários do diabo, que não são cristãos, mas estão ganhando espaço nas redes sociais para criticar a questão do dízimo e da oferta. Irmãos, quero que você saiba de uma coisa: o dízimo, antes de estar incluído nos 10 mandamentos do Senhor, ou antes de estar incluído nas ordenanças de Deus, o dízimo, sobretudo, é um ato de fé. O dízimo já existia antes da lei. Se você não é sabedor, o dízimo já existia mais de 430 anos antes dos 10 mandamentos existir. Você lembra lá do exemplo de Abraão? Diz a Bíblia que Abraão, ele dizimava. Diz a Bíblia que
que Abraão foi para uma guerra, venceu a guerra e tudo que ele conquistou na guerra ele dizimou. E tem outros casos também, né? Então Abraão era dizimista, Jacó era dizimista, isso aí era antes da lei. Então eu quero que você saiba que antes de Deus ter estabelecido na lei que os judeus deveriam dar o dízimo, Abraão é um ato de fé, porque dizimar é um ato de fé, é um ato de gratidão. Se você não quer dizimar, se você não quer dizimar porque você não se sente obrigada a dizimar, então que você dizime pela sua fé. Se você não quer dizimar porque você não tem fé, não tem fé o suficiente para tirar 10% do que eu ganho. Então dizime, ao menos movido pela gratidão, porque se você tem se você existe, se você tem um trabalho, se você tem talentos para trabalhar, se você tem uma casa, um carro, se você tem bens materiais, tudo isso quem te deu foi o Deus Criador dos céus e da terra. Você não é dono de nada, você é apenas administrador daquilo que pertence ao Senhor. Nosso dinheiro não é nosso, o dinheiro também é do Senhor, somos apenas administradores. Deus poderia muito bem pedir 20%, 30%, 40%, mas Ele pede apenas 10%. E Ele pede esse dinheiro porque o dinheiro é usado para o investimento da obra missionária. E a oferta também, a oferta é bíblica. No Antigo Testamento, quando Deus decidiu que o povo de Israel construísse o tabernáculo lá no deserto, Deus deu essa visão para Moisés. Deus capacitou uma equipe ali para trabalhar com Moisés, para construir o tabernáculo. E diz a Bíblia que os membros de cada tribo ali em Israel, eles ofertaram. Irmãos, eles ofertaram ouro, eles ofertaram prato, eles ofertaram tanta coisa, o coração deles estava aberto para ofertar, para doar, para a construção do tabernáculo. Diz a Bíblia que foi preciso alguém falar para Moisés, Moisés, pode mandar o povo parar de trazer oferta, porque eles estão trazendo muita oferta e a gente já tem muito material suficiente para construir o tabernáculo. Olha que interessante. Então, irmãos, a gente precisa ter esse coração aberto para a obra missionária. O Senhor Jesus, Ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntais tesouro no céu, porque no céu não existe ladrão. No céu, quando nós ajuntamos tesouro no céu, Jesus está querendo dizer que devemos investir no reino do céu, investir em missões. E dessa forma nós iremos receber a recompensa lá no céu por aquilo que nós fizemos aqui na obra do Senhor Jesus na terra. E é interessante observar que o objetivo dessa lição, né, é fazer com que nós nunca paramos de falar nesse assunto. Podemos falar sobre vários assuntos na obra de Deus. A igreja é assim. Na igreja vai chegar, outras pessoas vão se convertendo, vão se tornando simpatizantes do Evangelho, aos poucos vão entrando no Evangelho, vão conhecendo as doutrinas bíblicas. Então sempre a gente tem que tocar nesse assunto, porque sempre tem irmãos que precisam aprender sobre esse assunto, sobre essa necessidade de investimento na obra missionária. Primeiro ponto. Irmãos, nós vamos ter, devido tempo aqui, devido a uma programação minha aqui, nós vamos ter que gravar essa aula em 2 vídeos, tá bom? Em 2 vídeos. E também esse assunto aqui é um assunto muito importante. A igreja de Filipe e o sustento missionário. A igreja de Filipe e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipe. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses,
vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Isso aqui a gente até emociona, né? Lembrando da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo quando ele estava indo para Damasco, ali a capital da Síria, perseguir os crentes, prender os crentes. Se você tiver desejo, curiosidade de conhecer um pouco sobre a convenção ou sobre o encontro de Paulo com Jesus, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do 1º versículo. Na semana passada, se não me falha a memória, nós aprendemos sobre Paulo, Priscila e Áquila. E diz a Bíblia que Paulo e esse casal, eles trabalhavam confeccionando, eles trabalhavam fabricando tendas. Então o apóstolo Paulo, enquanto ele pregava o evangelho, ele tinha por ofício, ele tinha por profissão fazer tendas. Então eu imagino que o apóstolo Paulo ganhou muitas almas para Cristo enquanto estava ali fazendo tendas para algum cliente, para algum conhecido, para alguém que havia encomendado aquele serviço. E o apóstolo Paulo, ele se desgastou muito pela obra de Deus. O comentarista, ele deixa bem claro que o apóstolo Paulo, em outrora, o apóstolo Paulo, ele fazia parte do partido dos fariseus. Ali no tempo de Jesus existia a religião do judaísmo, não esqueça, existia a religião do judaísmo. E dentro da religião do judaísmo existia alguns grupos, né, religiosos. E a Bíblia fala que os fariseus eram o principal grupo daquela época. E lá em Israel também tinha o Sinédrio, que era um tribunal judaico. O apóstolo Paulo, ele fazia, o comentarista, ele deixa bem claro que Paulo fazia parte do judaísmo, fazia parte do grupo dos fariseus e fazia parte também do Sinédrio. E o apóstolo Paulo, queridos irmãos, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas situações difíceis por causa do evangelho. Teve um momento na vida do apóstolo Paulo que ele teve que, para fugir dos judeus, ele teve que ser colocado dentro de um cesto, e esse cesto desceu pelas muralhas, a fim de que ele escapasse. Teve um momento na vida do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo foi espancado, bateram muito nele. Teve um momento que o apóstolo Paulo ele foi chicotado, ele recebeu chicotadas 39 vezes. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo também enfrentou prisões, como está escrito em Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi preso por causa da libertação de uma mulher. Paulo e Silas foram lançados na prisão. E ali a Bíblia fala que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e louvavam o Senhor. E houve um terremoto ali na Macedônia. E houve uma convenção. O carcereiro se converteu e entregou sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo ele passou por momentos de necessidade. Ele passou por momentos de sede, momentos de fome. Ele sofreu, ele apanhou, ele sofreu naufrágio. Uma cobra mordeu o apóstolo Paulo lá na ilha, você deve conhecer, isso está em Atos, Apóstolos capítulo 28. Então o apóstolo Paulo, ele sofreu muito, irmãos, por amor à obra. Olha o que ele diz aqui. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, é nesse contexto que essa palavra se encaixa. Às vezes a gente fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até o ímpio tem uma frase,
até na casa de um descrente, de um ímpio assim, que me refiro até na casa de alguém que ainda não serve a Deus. Vou traduzir melhor assim. É porque a palavra ímpio aí pode trazer um significado mais voltado para a zombaria, para a incredulidade, coisa desse tipo. Então prefiro dizer que até na casa de muitas pessoas que não servem a Deus ainda, não tiveram encontro com o Senhor Jesus, muitas das vezes tem um quadro lá com uma frase: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Às vezes em um carro está escrito, tem uma frase escrita no carro: posso todas as coisas que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, nós observamos aqui que essa palavra ela está enquadrada dentro do contexto de sofrimento. De sofrimento. Porque Paulo está dando o seu testemunho aqui. Paulo está dizendo, eu sei o que é estar abatido, porque eu já estive abatido. Quantas das vezes eu fiquei desanimado? Eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ter dinheiro, eu sei o que é ter riqueza, eu sei o que é ter prosperidade, porque o apóstolo Paulo, como ele fazia parte do Sinédrio, que era o principal tribunal judaico da época, o apóstolo Paulo ele tinha recursos financeiros. Porém, depois que ele se entregou à obra de Deus e se viu muitas das vezes obrigado a fugir de muitos judeus que o perseguiam, porque acreditavam que ele estava pregando um outro mandamento, uma outra doutrina, ou que estava pregando contra os ensinamentos da lei, da Torá e assim por diante, Paulo muitas vezes teve que fugir para não morrer. E por causa disso aí, o apóstolo Paulo deixou de ter aqueles privilégios financeiros que outrora ele tinha. Então Paulo diz: sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Você, como servo de Deus, você tem que estar preparado para todos os momentos da sua vida. Seja no momento de você ter muito ou de você ter pouco. O apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo estava acostumado a ter fartura, a ter fome, a ter abundância e a padecer necessidade, e a sofrer necessidade. Mas aí ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso continuar enfrentando todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, o missionário em Cristo, ele deve ter essa fé viva. Ele deve ter essa fé salvífica que produz a salvação. Ele deve ter essa fé missionária. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que ama a obra de Deus, saiba de uma coisa: na sua caminhada cristã, como missionário, como missionária, como serva de Deus, você vai enfrentar momentos de abundância, momentos de fartura, mas você também vai enfrentar oposições. Vai chegar um momento que nem todo mundo vai concordar com você, vai chegar um momento que você vai se deparar com situações em que as portas vão se fechar para você, mas calma, Deus está no controle de todas as coisas. Vai chegar momentos em que as pessoas não vão querer ouvir você, vai chegar um momento em que você vai entregar algum folheto evangélico para alguém, se alguém não vai querer aceitar, você vai querer visitar alguém não vai abrir as portas para você, vai chegar um momento em que você vai ser zombado: olha lá o crentinho, olha lá a crentinha, depois que foi para aquela igreja não fala mais com ninguém, coisas desse tipo, sabe, que é irreal. Você vai continuar falando com as pessoas, você só não vai mais continuar andando no mesmo caminho delas, no mesmo caminho que diz respeito às mesmas práticas. Você agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você agora está na luz, você é um servo do Senhor. Irmãos, nós vamos gravar um outro vídeo e a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.